Então, ontem aconteceu uma coisa e um pouquinho depois que eu comecei a me acalmar, a acalmar os pensamentos, acalmar ali a energia que estava acontecendo, eu fui vendo como quando a gente fica um pouco mais consciente, a gente começa a perceber que a gente está começando a mudar os nossos padrões. E é uma coisa muito sutil. Se a gente não está consciente, se a gente não está presente ali, fica muito difícil de perceber. É muito sutil. Os nossos padrões, eles vão, né, são padrões, então tá sempre se repetindo. E a gente, né, a nossa mente, ela nos força a ficar nesses padrões por questões de porque a gente gosta? Não, né. É porque a gente está acostumado. Tudo que a gente está acostumado, a gente quer ficar. Independente que a gente, de forma consciente, veja que aquilo ali é bom ou ruim. A gente está acostumado com aquilo ali e é isso, né, a nossa mente ela vai ficando ali naquele padrão. E às vezes quando você percebe que as coisas, estão mudando, estão, sei lá, melhorando, né, sei lá, você saindo um pouco daquele padrão, acaba que acontece uma coisa ou outra para você voltar para aquilo ali. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, parece que o universo está testando", sabe. Eu não acredito muito nessa questão do universo estar testando não, porque eu acho que essa questão de, que o universo está testando, que, né, ou as pessoas também acreditam, né, que Deus está testando, que não sei o quê, nã-nã. Não, é porque a gente acaba puxando isso, né. A gente está acostumado com um tipo de padrão, de coisa, de vivência, de estar ali com aquela enfim. Então a gente está acostumado com isso. E quando a gente vai fazendo coisas, mudando um pouco os nossos pensamentos, o nosso padrão, o nosso tipo de vibração, eh, a gente vai, de forma magnética atraindo algumas coisas para a gente voltar para aquele padrão antigo. Só que quando a gente tá mais consciente, eu tô falando consciente, que eu tô querendo dizer não é, evoluído, né, espiritualmente, moralmente, não é isso não. Eu tô falando assim, consciente do que está acontecendo, presente no momento, fica muito mais fácil de a gente perceber que aquilo ali é um padrão que está se repetindo e a gente pode fazer como a gente fazia antes ou a gente começa a mudar. Quando a gente começa a perceber que a gente pode mudar, às vezes eu, né, vejo que a gente fica um pouco perdido, sem saber assim, tá, o que que eu vou fazer? Porque é mais fácil a gente repetir o que a gente já fazia antes, né? Então, sei lá, acontece alguma coisa que volta para aquilo ali, um perrengue financeiro, um perrengue ali no relacionamento, na convivência entre a família. É mais fácil pra gente fazer a mesma coisa que a gente já faz, ou sei lá, né, tem uma discussão, vira as costas, bate a porta e, sei lá, vai para o banheiro, sai de casa, eh, se tranca no quarto, tem algum perrengue financeiro, vai em algum familiar para poder pedir dinheiro emprestado, vai no banco pedir dinheiro emprestado, pega cheque especial, eh enfim, né, tem ali um conflito, tem algum estresse, eh, e aí você acaba, eh, tendo os mesmos comportamentos. Mas quando a gente tá, consciente, ou seja, a gente não tá dispersando a nossa energia, a gente consegue ver que aquilo ali tá se repetindo. E foi basicamente, né, o que aconteceu. Tava acontecendo, assim, um estresse. Eu gosto, né, de ter a minha rotina, né. Antigamente eu não tinha isso, tá. Eu tinha, assim,
uma certa dificuldade de: "Ah, eu vou descansar. Ah, eu preciso assistir um filme engraçado", alguma coisa do tipo. Minha mente ficava muito assim: "Tem que resolver isso, tem que resolver isso, tem que o tempo todo, sabe? Resolver isso, fazer aquilo, preciso resolver isso". Então eu ficava muito nesse lugar de: "Preciso resolver, preciso resolver, preciso resolver". Eh, Depois ali do meu ano 2, eu estava até conversando isso com uma outra pessoa, né, que ela tá passando pelo ano 2 dela, né. Ano 2 numerologia, né, a gente começa a aprender sobre essa coisa da energia feminina, do descanso, do retraído, né, enfim. Eu comecei a ter, eh, certos rituais, digamos assim, né, de, no final do dia botar um filme, chegar numa sexta-feira, né, e, vou colocar um filme para assistir, vou fazer um lanchinho aqui gostoso. Então eu comecei a fazer isso intencionalmente, e isso foi virando um padrão para mim. Então hoje, sempre que eu posso, não é só sexta-feira, mas assim, durante a semana, se puder todos os dias, né, depois ali do final do dia, eu tento ter ali meu momentinho, né, de descansar mesmo a mente, de, sei lá, às vezes, gente, vim aqui no YouTube, botar um vlog, eh, um vlog gostoso de assistir, né, um vlog, assim, de aleatório. Pessoas ali que têm energia parecida com a nossa, sabe, gostosinho, ou então assistir algum. Tem muito tempo que eu não assisto filme. Filme eu dei uma parada de assistir. Série, eu não sou uma pessoa que gosta de série, então, assim, eu não sou ligada a série. Eu não sou, na verdade, ligada a um monte de coisa, né, de TV, essas coisas assim. Eu assisto pouquíssimos programas. E, enfim, voltando aqui, né. Aí eu gosto de colocar um filminho, né, alguma coisa, um vlog, um vídeo, ou então até vou ler também, né, geralmente, assim, durante o dia, sei lá, num domingo eu gosto de fazer isso, enfim. Então, assim, eu já estava me preparando, né, o meu psicológico já estava preparando para quê? Para no final do dia eu ia fazer isso. E era exatamente o que eu ia fazer, que eu já estava fazendo, né. Eu ia colocar um vídeo bem que eu, né, entrei numa rede social, aí eu vi um humorista que eu vi um vídeo dele, ele é famosinho, aquele não sei o quê, como é que ele fazia, gente? Falava assim: "Esse menino", alguma coisa assim, eu esqueci o nome dele, tá, não vou lembrar. Aí ele tem acho que é tipo um quadro que ele entrevista pequenas doses cavalares. Aí eu falei assim: "Ah, eu vou assistir esse vídeo, né, vou aproveitar, vou botar um vídeo pra, né, pra eu poder, rir, enfim". Então já estava ali me preparando, né, vou botar o vídeo, vou fazer meu café, vou ficar ali. Pois bem, começou um caos, um pequeno estresse em casa, e que aí aquilo ali começou a me tirar do eixo, né, de tipo assim: "Caraca, não vou poder ter meu momento". E quando eu percebi que aquilo ali estava acontecendo, sem muito estar consciente também, eu falei assim: "Ah, não vou, né, não vou deixar isso aqui me estressar, vou ficar tranquila, de boa". Mas aí foi, como é que eu posso dizer? Foi se intensificando, né, a tensão de estresse foi se intensificando, ao ponto de eu simplesmente falei assim: "Ah, quer saber?". Aí eu fui, terminei de tomar um café rápido, e no dia seguinte, no caso, né, era feriado, e eu já estava já me programando, falei assim: "Ai, amanhã eu poderia fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, acho que eu não vou fazer tal coisa". E dar uma limpeza aqui em casa seria uma dessas coisas que eu ia fazer. Pois bem, peguei essa minha energia que eu estava, que começou a vir, né, porque começa a vir uma energia para você agir, né. Quando você tá numa tensão, o nosso corpo ele começa a ter uma carga de adrenalina, e essa adrenalina, né, ela é feita para você poder correr do perigo ou você se defender.
alguma coisa do tipo assim, acho que é mais ou menos isso. Então essa adrenalina vem pra gente poder se defender ou fugir, né, quando você tá num momento ali de tensão, de estresse. Isso é normal, tá? Isso aí é quando os nossos antepassados que viviam nas cavernas, que tinham que fugir dos animais ou, né, se fosse atacado, né, se defender. Então isso é normal, né? O nosso corpo ele acaba tendo isso. Peguei aquela energia ali e comecei a fazer o quê? Peguei uma vassoura. E a faxina que eu ia fazer no dia do feriado, eu fiz naquela hora. Então eu comecei. Gente, eu fiz tão rápido. Foi tão rápido, e isso à noite, né? Foi tão rápido e eu fiz mais do que eu ia fazer, né? Só que aquilo ali, aquela energia, aquela tensão, ela foi se dispersando e no momento ali eu fui canalizando, assim, aquela energia e entendendo, sabe? E aí foi me vindo, assim, várias pessoas, eu falei: "Caramba, como eu consegui, sabe, virar a chave?". Porque se eu mantesse o padrão de entrar naquela energia do estresse, me estressar e, sei lá, acabar discutindo, acabar brigando, acabar levantando a mão, acabar batendo a porta, fazendo algo do tipo, aquilo ali iria gerar toda essa tensão, todo esse estresse, todas essas energias que não são legais, que são mais densas, que ficam na nossa casa, acaba nos impregnando e gera todo esse estresse, sem contar que não gera um estresse momentâneo, fica um estresse que vai perdurando, e é como se fosse uma coisa que vai se somatizando para depois se tornar uma coisa pior, eh, sem contar nos pensamentos, né, que a gente vai o que a gente fala, o que a gente pensa. Depois nos outros dias, né, também, quando eu acabo, sei lá, falei assim, falei assado, aquilo ali depois fica, né, remoendo no nosso coração, falo: "Poxa, eu não poderia ter feito, não queria ter feito isso", você fica com aquele arrependimento. Só que a gente só consegue perceber isso quando a gente está consciente e presente. Consciente como? É você não estar disperso de, sei lá, às vezes a gente fica muito com a nossa atenção dispersa em muitas coisas, prestando atenção na televisão, no celular, na rede social, na vida do fulano, do ciclano, o que que tá acontecendo no mundo, mas a gente não tá ali percebendo o que que tá acontecendo dentro da nossa casa. E presente porque a gente fica, né, com a nossa mente às vezes em um monte de coisa. E no que é importante, que é naquele momento ali, a gente não tá. E isso nos rouba a nossa energia, rouba o que a gente tá o que é mais importante, que é o que você deveria estar mantendo, o que você deveria estar, protegendo, né, que é a energia ali do seu ambiente, a sua energia, você acaba deixando, sabe, aberta, livre acesso para tudo. Então, assim, quer mudar os padrões que não estão te fazendo bem, que não estão te fazendo bem para sua vida, para sua casa, enfim, esteja mais presente, fique mais consciente, porque aos pouquinhos a gente vai fazendo isso e aí os nossos padrões vão mudando, né? É muito sutil isso. E essas mudanças, tanto para positivo como para negativo, eu percebo que elas são sutis, são bem sutis. Então, não é a primeira vez que vai acontecer, né? Vão acontecer, afinal estamos aqui.
na Terra, estamos vivenciando, e às vezes a gente acha, né, que espiritualidade, autoconhecimento, gente, espiritualidade, autoconhecimento é o tempo todo, é a vida, é a vivência, é a vida acontecendo. Então, vão acontecer outras vezes, esses estresses, não só dentro da nossa casa, mas, né, enfim. Só que quando a gente tá mais, consciente, a gente consegue pegar todo esse nosso conhecimento, tudo isso que a gente está, né, aprendendo, a gente consegue colocar em prática. E se a gente não pegar nesse nosso conhecimento e não colocar realmente em prática, ele não vai valer absolutamente de nada, né? A gente nunca vai conseguir crescer, a gente nunca vai, eh, realmente ter a sabedoria, né? Porque só ficar estudando, só ficar assistindo vídeo, só ficar lendo, é só a gente ter acesso ao conhecimento. Se a gente não utilizar isso na nossa vida, né, é como se a gente estivesse só enchendo, enchendo, enchendo o baú de informações e não utilizando para nada, né. E é isso, né, conhecimento, autoconhecimento, espiritualidade, é todo dia, é o tempo todo, é é crescimento, né. E é isso, esteja presente, esteja consciente para a gente poder, aos poucos, de forma sutil, mudando nossos padrões. Eh, Padrões que não nos deixa bem, para que a gente consiga, fazer com que os nossos padrões mude. Então, é muito sutil, é muito sutil. Se a gente não tiver realmente ligado, quando a gente vê, a gente já entrou naquela redoma e depois para voltar, sabe, para o equilíbrio é um pouquinho mais, não é difícil, não é impossível não, mas é um pouquinho mais complicado, né. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.